Eu coloquei o tema como desinformação sobre o verdadeiro Deus. A desinformação. A desinformação sobre Deus. Mas, na verdade, eu quero dizer a desinformação sobre o verdadeiro Deus. No capítulo de João, no livro de João, no capítulo 4, no verso 22, Yeshua dá uma resposta à samaritana, resposta ao qual, se fôssemos nós no lugar dela, ficaríamos surpresos. Verso 19: Senhor, disse-lhes a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, judeus, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve servir a Deus. Disse-lhe Yeshua, mulher, pode crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém servireis ao Pai. Vós adorais, vós samaritanos, Reino do Norte, adorais quem não conheceis. Nós, judeus, tribo de Judá, servimos, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores servirão ao Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, literal, servidores. Mas ela toca num ponto muito importante, é o ponto do culto, do serviço a Yahuwah, Yehová, Yahuá, Yahuê, Yehová, Jeová, Senhor, o soberano Criador dos céus e da terra. E ela vai dizer, nossos pais adoraram neste monte. E aqui está a questão, como que surge o culto do norte? Nós vamos entrar num ponto muito importante para vocês que são cristãos. Vocês foram desinformados sobre Deus. Eu não queria estar fazendo esse tipo de pregação, mas eu preciso alertar que muitos de vocês, por mais honestos, bons, pessoas sinceras, vocês foram ensinados errados. E é importante você analisar como surgiu a sua religião. Como que a sua religião apareceu? Ela não apareceu do nada. Houve ali o início. E é isso que nós, como pessoas que queremos a verdade, devemos procurar. Então, observe que Yeshua está num diálogo com uma mulher e está dizendo para ela, vocês adoram um Deus que vocês não conhecem, porque era uma mistura. Tá? E aqui Yeshua está falando que a tribo de Judá adora quem ele conhece, quem eles conhecem. A problemática, Felipe, qual é a problemática desta situação? É você estar prestando um culto a um Deus que de fato você não entende quem é. E aqui existe um problema muito grande quando nós falamos sobre isso, porque muitas pessoas, elas são boas, elas são verdadeiras, mas elas conhecem a Deus de forma errada. Eu vou apresentar para você o Deus da Bíblia. Eu não vou oferecer para você um Deus dogmatizado pela Igreja Católica. Eu vou apresentar os textos que falam sobre Deus, sobre o eterno
Elohim. Tá ok? Vamos ler. Atos 17, verso 24, nas palavras de Shaul Rachalia, que foi um dos que a igreja tanto praticamente venera. Vamos ver o que ele fala sobre Deus. Verso 24 de Atos. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Preste atenção. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só Adão fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possa achar, bem que não está longe de cada um de vós, pois nele, em Deus, vivemos, nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele somos geração. Deus é o Criador, o Deus que fez o mundo, na qual não habita em templos, não tem limitações, não pode morrer, permanece para sempre. Deus não morre, irmãos. O dia que você ouvir falar que Deus morreu, porque não é o Criador. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus, um eis no grego. Eis, não é três. Primeiro ponto. E um eis em grego é um. Um só mediador entre Deus e os homens. Então, esse ser totalmente infinito, tá? Vai se reconciliar com a sua criação através de um varão. Quem é esse varão? Yeshua. Já eu falo sobre ele. Deus é o ser que criou todas as coisas, na qual o próprio Paulo diz, né, que ele criou tudo e ele não precisa ser servido por mãos humanas. Um detalhe de Atos 17 que eu li está no verso 31. Porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com Sédeque, justiça, por meio de um varão, um homem que destinou, acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Segundo Paulo, Yeshua é um homem. 1 Timóteo 2,5, porquanto há um Deus só, e um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua, homem. Então, se já dá para entender quem é Deus, já deu para entender quem é Yeshua. Deus constituiu, não foi um Deus, Deus constituiu um homem. Aqui no capítulo 2, verso 5 de 1 Timóteo, está falando que Yeshua é um ser humano, um só mediador entre Deus e os homens. Só que a palavra aqui é antropos, um ser humano, seja homem ou mulher. Aqui é a palavra humano. No hebraico seria a palavra Adam, humano, tá? E quem é esse humano que é o mediador? Cristo, Yeshua, antropos. O que isso aconteceu? O que isso quer dizer? Quer dizer que essas doutrinas dos dogmas da igreja caem tudo por terra. Tá ok? Yeshua, ele era um homem, é o que diz a Bíblia. Tá? Agora, se você está dizendo que ele é um Deus, você tem que me dizer de onde você tirou isso. Em seguida, Yeshua foi levado pela rua ao deserto para ser tentado pelo diabo. E interessante, Yeshua foi levado pelo Espírito de Deus.
Não existe trindade, só na cabeça dos padres. Biblicamente falando, ele é filho de Deus. O que significa ser filho de Deus? Eis aqui a questão. Vamos entender pela Bíblia. Gênesis capítulo 6. Preste atenção. Como se foram multiplicando os homens na terra, nasceram-lhe filhas. Vendo os filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, Gênesis 6 fala dos filhos de Deus. Você sabia? Você não sabia, né? Você não sabia, né? Ah, você nunca leu lá em Gênesis 6 os filhos de Deus? Nunca te falaram? Vamos ver aqui, Jó capítulo 1. Lembrando que esses livros são antigos. Havia um homem, Jó capítulo 1, na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto temente a Deus e que se desviava do mal. Verso 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Filhos de Deus, Binei Elohim. Então aqui na Bíblia existe filhos de Deus. Salomão foi chamado de filho de Deus. Israel foi chamado de Deus. O que significa ser filho de Deus? Um representante de Deus. Então, Yeshua quem é? Primeiro, Yeshua, ele é um representante do Eterno, conforme Paulo diz em Atos capítulo 17. Mas ele não é igual aos anjos, por isso que os hebreus estão explicando lá que ele é superior a Moisés. Não tem dificuldade de entender quando você sai da Babilônia, né? Nosso entendimento, eu posso dizer, seria então um representante do próprio Deus. Yeshua é um representante do próprio Deus. Por isso que ele foi cheio do Espírito Santo e por isso ele fez coisas que outros não fizeram e não podem fazer. Yeshua fala no capítulo 24 de Mateus, eu vou ler para vocês entenderem, para vocês saírem da Babilônia. Tá bom? Para vocês saírem da Babilônia. Para vocês largarem de vez o dogma. Toda essa concepção de divindade de Cristo é tudo suposições e teorias católicas. Então, imaginemos a eternidade seria algo além da matéria. A eternidade é a habitação de Deus, vamos dizer assim. Eternidade. Nesse ambiente que eu posso chamar aqui, Yeshua foi gerado. Para quê? É aí que entra o Logos. Para que através de Yeshua o mundo fosse criado. E aí a matéria vir a existir. Universos, estrelas, planetas, enfim. E por isso Yeshua estava nos céus, isso aqui em tese, desce, volta. Ele é o representante do Eterno nos mundos, mas ele não é o próprio Criador. Porque o Criador, segundo a Bíblia, ele é um, eis. E o Criador e o mediador não podem ser os mesmos. 1 Timóteo 2,5, porquanto há um Deus só e um mediador. O próprio Deus não pode ser mediador, porque não precisa de mediador se Deus diretamente fala com o homem. Tá? Ou se o homem pode diretamente ir a Deus, para quê? Mediar alguma coisa. Tá ok? É simples de entender o que é um mediador. Então, quando você acredita na Trindade, você está esquecendo de tudo que está na Bíblia. O Pai é muito difundido no Novo Testamento,
tá? É muito usado após o cativeiro babilônico para designar o Criador, visto que há uma halahá judaica de proibir ficar pronunciando o nome do Criador. Então você observa que vai ter esse título vai ser muito usado para se referir ao Criador dos céus e da terra. Yeshua nunca foi chamado de pai. O que é gerado precisa da semente do que gera, e não o contrário. O pai não é gerado, o pai é que gera. Então, o pai que cria. Então, você pode colocar essa palavra pai aqui, a ideia de criador. Porque é ele que vai gerar, é ele que vai trazer existência, não o filho. O filho pode não existir e o pai existir. Yeshua procede do pai, gerado de uma forma especial, quem sabe, mas ele é o primeiro representante do eterno e, segundo Paulo, só há um mediador entre Deus e os homens, Yeshua humano, antropos. A de hoje é quando Yeshua diz para a mulher: vós adorais, servis, vocês servem o que não conhecem. Vocês não conhecem quem vocês estão servindo. Nós conhecemos quem adoramos. E aqui é o ponto da mensagem, que começa aqui a mensagem agora. Existem pessoas que não sabem quem que está adorando. Sabe, as pessoas, quando estão orando, ela nem sabe para quem ela está orando. Uma vez eu trabalhava numa fábrica e eu estava prestando atenção, depois de Deus me mostrar a verdade, e lá todos os dias se orava. E um dia eu não aguentei mais ouvir aquelas orações. Porque a pessoa começava orando, as colaboradoras começavam orando: Pai, Jesus, Espírito Santo, ó Pai, ó Jesus, meu Pai. Pera aí, Jesus, meu Pai? Aonde que Jesus foi chamado de Pai? Então as pessoas nem sabem quem está adorando. Por isso que Babilônia significa confusão. Não existe uma linha de raciocínio correta. Yod rei, Vav rei. A função de Yeshua não é você adorar ele. Nunca foi. A função de Yeshua é te reconectar ao superior, ao Altíssimo, a Elion, ao Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E Yeshua veio aqui na terra para te reconectar, porque nós fomos banidos da glória de Deus. Isso, tá dando para ver legal? E outro rei vai ver rei. Yeshua. E aqui a gente chama de... Pode chamar de Yahu ou Yahua. O tetragrama aqui. Tá ok? Yahua. Yeshua serve ao Pai, ao Celestial. Certo? Então, Yeshua, a função de Yeshua não é ser Deus, porque nunca foi essa a função dele. A função dele é te reconectar a Deus. Então, o erro que nós cristãos estamos cometendo, Felipe, é que vocês estão adorando um Deus errado. Vocês estão adorando de forma errada, assim como a samaritana. Olha o que disse Yeshua no capítulo 5. Preste atenção. Verso 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Verão. Não é porque estão vendo a Deus, não. Verão. Existe uma promessa para os salvos que um dia as pessoas vão poder ver o Criador. A temática de hoje é você entender que o teu Deus é este, Yahua, o Deus de Yeshua. Quem é o Espírito Santo? Manifestação do sopro de vida de Deus. Como assim, Felipe? Isso é Ruach. Quando Deus fez o Adão, ele sopra. Isso é Ruach. Entendeu? Então, o Espírito, o sopro de Deus, manifesta. Então, nós só estamos vivos porque Deus soprou sobre Adão. É fácil de entender, tá? Então, o Espírito Santo é o eterno. É uma forma de manifestação do Criador
tá? Que não pode ser medido. Em alguns momentos, Yeshua tem uma função bem interessante. Em Mateus, ele vai dizer que todo o poder foi me dado. E aqui está a questão. Olha só como que é importante. Yeshua tem poder, Felipe? Tem, mas não próprio. Porque foi dado a ele. O poder de Deus foi dado a ele. Então, mas o ensinando de Sião me ensinou que Cristo é Deus. Espera aí, eu não sabia que o ensinando de Sião é maior que a Bíblia. Eu não sabia que Tertuliano é maior que a Bíblia. Eu também não sabia que o Midrash é maior que a Bíblia. Porque esse pessoal aí fica procurando textos isolados para comprovar algo que o próprio Cristo não ensinou. O poder que foi dado a ele, tem. Aqui está a questão. Ele recebeu de Deus o domínio e autoridade sobre vivos e mortos. Pela Bíblia, Yeshua tem poderes de salvar e de condenar. Porque ele venceu. Deus o escolheu para essa função. Tá? Tanto que o livro de Hebreus, ali no começo, coloca ele acima de Moisés e acima dos anjos. Então, ele é o representante do Criador nos mundos. Qual o problema do cristianismo? O cristianismo é uma mistura de religiões. Esse sincretismo realizado por Roma tinha um objetivo muito claro, que na verdade era de promover uma nova religião que agradasse pessoas e que unisse o Império Romano. E aqui está o problema todo. Hoje as pessoas elas vão para um culto e você pergunta para ela o que é Deus, ela não sabe te responder. Eu só sei que eu estou indo para o culto. Você faz perguntas simples, objetivas, e que a pessoa deveria saber. A pergunta que eu faço, você está igual a samaritana? Você sabe quem é o teu Deus? Que talvez a sua concepção de divindade foi montada por um padre. Então significa que Yod Rei Vav Rei é o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Moisés, é o Deus de Daniel, é o Deus de Ezequias, é o Deus de Ezequiel, de Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias, é o Deus de Malaquias, é o Deus de João Batista, é o Deus de João Apóstolo, o Deus de Pedro, o Deus de Tiago, o Deus de Bartolomeu, o Deus de Timóteo, o Deus de Paulo, o Deus de Barnabé, o Deus de Yeshua HaMashiach. É simples de entender quando você sai da Babilônia.